E hoje a gente vai falar a respeito da nossa confissão de fé, como nós temos feito, e nós vamos partir agora para o capítulo 2, certo? Vocês estão todos aí com as suas confissões, o seu caderninho de membros? Então, da mesma forma que o pastor Fernando tem feito, nós vamos lendo e vamos esmiuçando parte a parte, certo? Se tiver alguma pergunta, você pode ir fazendo enquanto a gente vai lendo. E aqui uma coisa importante para que você saiba. As confissões de fé, elas não têm a intenção de expor posições, de contar os pontos de vista de determinadas linhas teológicas. A confissão de fé, ela é aquilo que a igreja professa. Então, a nossa confissão de fé, ela se atém de maneira objetiva àquilo que a igreja entende. Se você quer estudar mais a fundo, ter um panorama mais geral das coisas, você tem teologias sistemáticas, que vão trazer posições diferentes sobre alguns determinados assuntos, mas sempre com a posição do cristianismo histórico, certo? Então, diz assim o nosso capítulo 2, as Sagradas Escrituras. Importante, todas ou quase todas as confissões cristãs, elas têm as Sagradas Escrituras logo no início. Por quê? Porque é das Sagradas Escrituras que vêm todas as outras doutrinas. É simples assim. Então, quando você vai falar sobre Cristo, você precisa saber da onde? Da revelação especial. Aquilo que o pastor Fernando já tem falado aqui conosco. Então diz assim no capítulo 2.1: cremos que as Escrituras Sagradas foram escritas por homens com a superintendência do Espírito Santo sobre os escritores, em que, mesmo que eles estivessem de acordo com seus próprios estilos e personalidades, o resultado foi a palavra de Deus escrita. Portanto, Deus é o seu verdadeiro autor e as Escrituras são as únicas fontes de instrução celestial que compreende os 66 livros de Gênesis e Apocalipse. Está bem claro, né? A gente podia até correr aqui tranquilamente porque não tem nada nem muito novo e nem difícil de entender. Mas o que esse ponto 1 quer dizer é o seguinte: a Bíblia veio de Deus. Qual parte da Bíblia veio de Deus? Toda ela, desde Gênesis até Apocalipse, certo? Então aqui a gente vai esmiuçar um pouquinho agora, passo a passo. Então diz assim: cremos que as Escrituras Sagradas foram escritas por homens com a superintendência do Espírito Santo sobre os escritores, em que, mesmo que eles estivessem de acordo com seus próprios estilos e personalidades, o resultado foi a palavra de Deus escrita. Então, antes de entrarmos aqui no texto, você pode ir abrindo já. Esse é um texto clássico, é um daqueles textos que tem que estar gravado. Como que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Esse aqui é um texto que você deve ter gravado na sua cabeça. Não precisaríamos nem procurar muito na Bíblia. Por quê? Porque deveria estar gravado, não é verdade? Mas o que nós queremos dizer aqui com isso é que Deus inspirou pessoas, homens, e quando nós falamos em inspirou, é importante que nós entendamos o seguinte: não é aquele sentimento que assim, você acorda de bom humor e você se sente inspirado a ser legal com as pessoas. Não é esse tipo de inspiração que nós estamos falando da Bíblia, certo, irmãos? A ideia de que Deus inspirou é a ideia de que veio de Deus, é proveniente de Deus as Escrituras, certo? Então é neste sentido que a Bíblia ela é inspirada por Deus. No termo mais literal, os teólogos eles falam que ela foi soprada de Deus, no sentido de que ela provém do próprio Deus, certo? Então não é um sentimento que a pessoa acordou de bom humor e ela se sentiu capaz, não é isso. Mas nós vamos falar um pouquinho mais. Verso 16 e 17 diz o seguinte, da segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro
e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a boa obra. Então aqui o texto de Timóteo, ele deixa muito claro qual é o objetivo da palavra de Deus. O pastor Fernando gastou um tempo aqui falando no capítulo 1 acerca da objetividade, vocês lembram? Por quê? Porque a palavra de Deus é objetiva. Ela é direta e reta naquilo que ela quer ensinar. Então, quando nós falamos aqui, é que ela é útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, nós queremos dizer o seguinte: a Bíblia é segura, a Bíblia é confiável, a Bíblia é o seu guia que lhe direciona ao caminho certo. Porque muitas vezes nós acabamos, por opinião pessoal, podendo estar equivocados a respeito de várias coisas, não é verdade? Então a Bíblia, ela é esse guia seguro para a sua prática de vida diária. Essa é a ideia aqui que Timóteo fala, que Paulo fala a Timóteo. Vamos abrir mais um texto que fala a respeito disso. Pula lá em 2 Pedro. Nós já lemos esse texto, mas ele é bastante pertinente aqui também, versos 20 e 21. Diz o seguinte: você vai ter que estar com a mão afiada aí para a Bíblia, certo? Porque a gente vai lendo os textos para trazer fidedignidade à nossa confissão, para dizer que ela é fiel às Escrituras, para demonstrar. Porque se a nossa confissão de fé não estiver em acordo com as Escrituras, ela deve ser deixada de lado. O pastor Fernando já falou aqui, mas eu vou reiterar. As confissões, elas não são infalíveis, inerrantes. Não são, porque elas não são a palavra de Deus. Mas uma vez que elas estão alicerçadas sobre a palavra de Deus, nós temos um guia seguro também. Então diz assim o capítulo 1 de segunda carta de Pedro, 20 e 21. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Aqui traz bastante clareza nessa ideia do que é a Escritura como inspirada por Deus. A NVT ela deixa bastante fácil o entendimento. Então, o que nós dizemos aqui, queridos, na nossa confissão, de que lá essa partezinha B que diz assim, ó, com a superintendência do Espírito Santo sobre os escritores, em que mesmo que eles estivessem de acordo com seus próprios estilos e personalidades. O que quer dizer isso? Eles não entraram em transe. Eles não entraram em transe, não foi algo que eles não estavam dentro de si, como muitas vezes as pessoas acham, né? Não tem essa ideia do espiritismo, então a pessoa ela é possuída e ela começa a escrever uma carta, e a inspiração bíblica não é assim. Deus fez de tal forma que ele manteve as características, as particularidades. Pedro não se tornou Paulo, Paulo não se tornou João. Então a gente pode aqui dizer que no estojo de canetinhas coloridas de Deus, ele usou todos os tipos de pincel atômico. Então, com uma escrita mais grossa, outro, mas ele fez isso de tal forma que ele supervisionou aquilo que seria escrito. Aqui talvez surja uma dúvida que eu tive, talvez os irmãos não tenham, e eu nem precisava cutucar, né? Porque se não tem, mas enfim. Mas então toda a palavra veio da boca de Deus na Bíblia? Vocês já pensaram isso? Ou não? E os escritores bíblicos, eles são inspirados? Quando nós falamos que a Bíblia é inspirada, nós estamos falando do quê? Pedro era inspirado por Deus? Sim ou não? Sim, olha aí, ó. Mais um pouquinho a gente queima na fogueira. Quem mais? Paulo foi inspirado por Deus? Ele era inspirado. Quando nós falamos que a Bíblia é inspirada, nós dizemos que a Bíblia é inspirada. Os escritos são inspirados.
Paulo teve muitos erros. Então, Paulo não era inerrante, mas enquanto Deus colocou ele para escrever Bíblia, naquele âmbito da Escritura, a Escritura foi inspirada e, portanto, não tem que conter erro. Interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eles eram inspirados. Isso é uma ideia católica, e aí depois ela transforma em santo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os escritos deles foram supervisionados por Deus e assim nós podemos dizer que a palavra de Deus é inspirada. Ficou claro? Deu para entender? E quando a gente fala que toda a palavra de Deus, toda a palavra foi ditada por Deus. O que vocês acham disso? Já pensaram nisso ou não? Nós temos textos que diz assim diz o Senhor, não temos? Mas é toda a Bíblia que fala assim? Não. Então não é toda a palavra que foi ditada no sentido de que Deus falou, mas sim de que toda a Escritura foi supervisionada por Deus, como Ele sendo, no fim das contas, isso que a gente está dizendo aqui. O resultado foi a palavra de Deus escrita. Fala, irmão. Isso. Qual é o problema disso? Quando nós dizemos isso dessa forma, nós vamos entender que eles estavam como? Em transe. Em transe, porque a ideia é, no momento em que eles estavam compondo a Escritura, eles foram inspirados. Então, a ideia bíblica é de que eles foram supervisionados por Deus, de tal forma que eles escreveram exatamente o que era para escrever, mas isso está somente em cima dos autógrafos, dos escritos, certo? Então a Bíblia não traz com essa intenção, essa ideia. Por quê? Porque uma vez que fosse dessa forma, não seria real, né? Deus não precisaria de homens, Deus poderia ter escrito tudo de próprio punho, não poderia? Não foi assim com Moisés? Não desceu com as tábuas escritas? Mas não foi assim que Deus quis fazer com as Escrituras. Vamos abrir mais um texto aqui. 2 Samuel 23, 2. Todo mundo achou? Então diz assim o texto: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, suas palavras estão em minha língua. Então, sem olhar no contexto imediato, quem está falando aqui? Se acertarem, vão ganhar um livrinho do pastor Fernando. Quem está falando aqui? Pegadinha, né? Então é importante não falar se não sabe. Aqui quem está falando é Davi. E Davi está dizendo que Deus o usava para proferir as suas palavras. Essa é a ideia. Falei bem rápido para o pastor não ter que pagar o livro, hein? Então foi rápido aqui. Então, ficou claro? Deu para entender? Quando a gente diz aqui, irmãos, que o termo inspirado se aplica só aos escritos, os livros bíblicos, os teólogos eles dizem que os escritores foram movidos ou impelidos, como que se eles tivessem sido de fato instruídos. É essa a ideia, mas não possuídos. Fez sentido? Deu para entender? Isso é o que a palavra de Deus diz e nós, como igreja, resumimos para ser a confissão de fé da igreja. Então, uma pessoa que chega aqui e diz assim: eu estou achando que eu ainda tenho palavra de Deus, eu sou um profeta, eu escuto Deus.
A gente diz assim, olha, nossa confissão de fé, ela é de acordo com o que a Bíblia diz. E nós vamos falar a respeito disso. Uma pessoa dessa, ela vira membro ou não? Vira? Por isso que é importante ter um credo, uma confissão. Desde a história da igreja, você vai ver que sempre existiu esse tipo de coisa para proteger, para dizer assim, olha, se você não acredita da forma que está escrito aqui, talvez seja melhor, né? Então a gente vai ver isso ao longo do tempo sobre outras coisas. Então o que diz, dando sequência aí na outra parte? Portanto, Deus é o seu verdadeiro autor e as Escrituras são as únicas fontes de instrução celestial que compreendem os 66 livros de Gênesis a Apocalipse. O que estamos dizendo aqui é que tem como vir coisa nova? Tem como colocar algum adendo? Foi esquecido. Deus me falou que foi esquecido de colocar aqui o capítulo Heresias número 3. Tem como colocar? Segundo a confissão da nossa igreja, os 66 livros de Gênesis e Apocalipse estão completos, terminados. E sendo que eles estão completos e terminados, quem são a única fonte para a gente saber o que vem de Deus ou o que não vem? Vou dar 3 opções para vocês. Sonhos, profecias ou tradição? Qual das 3? Nenhuma. Só a palavra de Deus. Se na palavra de Deus tiver a profecia, aí nós escutamos a profecia, certo? Qual texto nos diz isso a respeito disso? Vá lá para o fim da sua Bíblia. Esse vamos ver quem acha por primeiro aí. Quem achar por primeiro diz achei. Demoraram, hein, pessoal? De trás para frente deve ser tudo Bíblia de estudo, né? Da Bíblia de estudo tem os apêndices, tem, né? A Bíblia nova do pastor Fernando tem todos os credos, confissões de fé, aí até chegar Apocalipse tem umas 100 páginas. Então 22:18 diz o seguinte, quem está falando aqui? Pegadinha, né? Eu vou ler depois, eu vou deixar vocês terem um tempinho aqui, se é o apóstolo João ou não. Verso 18. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia, aí nesse sentido a gente pode dizer sim, a profecia, registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita nesse livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. É duvidoso o que esse texto está dizendo com relação à inclusão, a colocar mais coisas? Não é, né, gente? É fácil, é transparente. O problema, muitas vezes, das pessoas quererem acrescentar coisas na Bíblia é porque elas não leem a Bíblia, né? Então, a Bíblia já tem bastante coisa e a pessoa ainda quer acrescentar coisas, talvez seja porque, no fim das contas, ela não está satisfeita com aquilo que Deus deu. Fica bem claro aqui, então. Deus é o seu verdadeiro autor e as Escrituras são as únicas fontes de instrução celestial. As únicas. Ah, mas eu tenho o livro do pastor fulano de tal que é uma bênção. Pode ser, mas ele nunca vai ter a palavra final. Você não vai poder usar o livro do Marcos Granconato e dizer assim, mas o Marcos Granconato está dizendo isso. Quem é a única fonte das Escrituras? As Escrituras, certo? Então, mesmo que você confie no pastor, A, B ou C, você deve sempre estar com quem debaixo do braço? As Escrituras, certo? Seguindo então. Sendo a Bíblia uma obra de divina inspiração, falamos a respeito disso, o seu texto original,
segue-se logicamente que ela está isenta de erros em tudo que afirma e em tudo que toca, e o fim delas é a glória de Deus pela salvação dos homens. Difícil de entender? Então, o raciocínio é lógico. A Bíblia vem de Deus. Deus é perfeito, imutável. Em Deus não contém erros, não existe erros na pessoa de Deus. A verdade vem de Deus. Então, se isso é verdade, qual é o desdobramento lógico? Se a palavra de Deus vem de Deus, quer dizer que ela não tem erros. Ela é inerrante. Essa é a ideia da palavra inerrante. Por que nós consideramos a Bíblia inerrante? Por uma sequência lógica. Ela é inspirada por Deus, logo ela é inerrante e infalível. Viram que é uma conclusão lógica de raciocínio? Deus tem erros? Aquilo que Deus fala é mentira? Nós podemos olhar e dizer assim, olha, mas Deus se enganou? Não. Sendo assim, a Bíblia veio de Deus, supervisionada por Ele, então aqui nós estamos dizendo que ela é inerrante, ela não contém erros, seja sobre a matéria que você quiser, sobre ciências, sobre português, seja sobre o que for. Agora, nós não podemos ser ingênuos de querer transformar a Bíblia num livro de ciências. Não é essa a intenção. Certo? Então, o que nós levamos aqui é a frase do pastor Adalto Lourenço que diz: toda a Bíblia bem interpretada e toda ciência comprovada não se contradizem, porque elas vêm da verdade. E quem é o pai da verdade? Deus, certo? Então vamos olhar alguns textos? Abra lá em Gálatas capítulo 1, dos versos 8 a 9. Gálatas escrito por quem? Sério que vocês não sabem? Que susto por um momento. E esse texto, ele é um texto que com certeza não está na Bíblia de vários evangélicos de hoje em dia. Daqueles que vêm no púlpito, dos pastores, né? Que vêm ao púlpito e começam a inventar coisas. Eles não têm esse versículo aqui. Olha o que Paulo diz. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja maldito. Algumas traduções vão dizer anátema. É a ideia assim, ó, de que se perca, que seja realmente amaldiçoado. E olha que o apóstolo Paulo, ele não amacia. Ele diz, mesmo que seja nós. Que veio com uma palavra diferente aqui na ideia de Paulo, ele está falando do evangelho. Ele está falando das boas novas de Cristo. Então aqui fica um exercício prático para nós como igreja. Se você está numa igreja e essa igreja tem curas e você vê a pessoa está ali aparentemente meio aleijada e ela levanta. E você diz, nossa. E aí a outra lá, ela está com dor de cabeça e ela é curada. Daí ela diz assim, eu estava com dor de cabeça. E aí quando você vai para a pregação, você não escuta a respeito das boas novas de Cristo. Essa igreja vem da parte de Deus ou não? Pesado, né? Como é que é a regra para nós vermos se uma igreja é confiável ou não? Ela tem que pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. E aqui, quando nós colocamos isso, é justamente para demonstrar que a nossa igreja ela está firmada na pregação da palavra de Deus. Essa é a ideia. Vamos abrir mais um texto? Vá lá para Atos, capítulo 1, verso 16.
Diz assim o texto: Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. O que está escrito nas Escrituras é para nossa instrução, para nosso ensino. Então, o que é para estar escrito, já está. Já está. Se uma pessoa vem e começa a falar para vocês, mesmo que convincentemente, ela diz assim, eu sonhei com tal coisa. Desconfie e vá para as Escrituras. Vá para as Escrituras. Por quê? Porque quem que é confiável? Uma pessoa que sonhou depois de comer um rodízio de pizza de 150 pedaços ou a palavra de Deus? Estão entendendo? Mas então vocês estão dizendo que ninguém é confiável. Não é isso. É que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são que nem uma gangorra. Você já brincou de gangorra? Sabe o que é uma gangorra? Uma hora você está lá embaixo, outra hora você está lá em cima. Então isso não é digno de confiança. Quem é digno de confiança é a palavra que veio de Deus. Por quê? Porque nela não contém erro. Então você não tem perigo de errar sendo instruído por ela. Vamos mais um texto? Vá lá para o Evangelho de João. Capítulo 5. Versos 37 a 40. Todo mundo achou? Evangelho de João, escrito por João, né? Ainda bem, né? E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem ouviram pessoalmente. Aqui Jesus dizendo, né? E aí é interessante que Jesus não está dizendo, olha, o Pai fala com todo mundo assim, todo mundo escuta. Não, ele diz, olha, vocês nunca viram o Pai. E vocês nunca escutaram a voz dele. Verso 38. E não tem sua mensagem no coração, pois não creem em mim aquele que foi enviado por ele. Aí aqui o ponto que nós queremos chegar é o 39, que é a ideia dos religiosos, né? Eles não tinham problema de entender intelectualmente, mas o problema é que eles acabavam muitas vezes errando o alvo. Ele diz, verso 39, vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Estava errado isso? Não! A Escritura aponta para o caminho. Mas qual é o problema? Que a Escritura aponta para Cristo. Aí ele continua dizendo, mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber a essa vida. Então, o que nós queremos dizer aqui quando a gente fala isso é, a Bíblia é inspirada por Deus? Sim. Uma vez que ela é inspirada por Deus, ela tem erros? Não. E o que é que nós chamamos quando não tem erro? Inerrante. E se ela é inerrante e ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aonde está o caminho, a verdade e a vida? Em Jesus. Mas existe formas de irmos a outros lugares? Pelo que as Escrituras deixam claramente para nós, não. Até aqui tranquilo? Então vamos em frente. Ponto 3. Se as Escrituras são obra de divina inspiração, segue-se logicamente que ela é a única autoridade do crente em matéria de fé e prática. É exatamente o que nós temos falado, não é? Não é exatamente isso? Aí segue. Sobre ela repousa... Sobre quem? Sobre ela quem? A Escritura. É sobre a Escritura. Repousa todo o padrão avaliativo da doutrina e do comportamento humano, e que elas revelam os princípios pelos quais os homens serão julgados por Deus. Então vamos lá, nós somos crentes em Jesus Cristo. A nossa opinião política vem a partir do quê?
Os princípios contidos nas Escrituras. Aí nós olhamos para a Bíblia e o nosso lazer e o nosso prazer vem da onde? Pelos princípios contidos nas Escrituras. Pastor, mas a gente tem resposta para todas as coisas nas Escrituras? Lá tem dizendo qual a marca de sabão em pó eu devo usar? Não, né, queridos? Mas nós sabemos que tudo aquilo que é necessário e útil para a nossa salvação está lá. E nós temos na Bíblia princípios pelos quais nós podemos caminhar a respeito da política, a respeito do seu trabalho. Mas, pastor, lá diz qual trabalho eu devo escolher? Diz, tem princípios. Não diz se você deve escolher entre engenheiro ou vendedor. Não diz, mas diz lá os princípios. Se você for ser engenheiro, você vai ter que ser trapaceiro? Você vai ter que faltar com a verdade? Ah, olha aí. Era mais fácil fazer o contrário, né? Geralmente isso daí acontece no ramo de vendas. Estão entendendo? Esse é o ponto. Vamos abrir alguns textos para ver isso? Abra lá em Atos, capítulo 17, verso 11. E agora sim, agora vocês têm a chance de deixar o preletor aqui, o palestrante contente. Atos foi escrito por... Hã? Eu escutei um Lucas bem assim tímido aí. Só um acha que é Lucas? Lucas, né, queridos? Ainda bem. E diz assim: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Quando fala aqui na NVT a ideia de ter a mente mais aberta, não está dizendo que aceitava qualquer coisa, tá? Nós já vamos falar isso. Por exemplo, a NAA vai dizer que eles eram mais nobres, certo? A ARC também vai dizer que eram mais nobres. A NVI também vai dizer que eram mais nobres. Qual é a ideia aqui? De avaliação segundo um padrão. E aí o texto continua dizendo assim: e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Então a ideia é a seguinte, isso ficou gravado na minha mente a partir da pregação do pastor Fernando. Você acredita em alguma coisa de maneira real. Você é sincero, se você passar num polígrafo da verdade, você passa. Mas aí a Escritura vem e lhe confronta. E a sua expectativa é frustrada. E aí aqui, quando diz que eles tinham a mente aberta, é que eles eram humildes para olhar se a palavra de Deus dizia isso e dizer assim, muito bem, nós vamos seguir. E isso falta em nós crentes muitas vezes. Porque aqui nós com frequência dizemos assim, olha, vai chegar o momento em que um irmão vai lhe exortar. Aí a gente diz assim, eu estou pronto. Aí quando chega o dia de tomar uma exortação, a gente torce o nariz. Porque a nossa expectativa é frustrada. E isso, a ideia aqui, irmãos, é a respeito do dia a dia. E muitas vezes não vão ser em coisas grandes. Por exemplo, não preciso chegar para os irmãos e dizer assim, irmãos, matar é errado, é pecado. Porque até um ímpio sabe que matar é algo errado. Mas aí quando a gente fala de coisas pequenas, coisas que são muitas vezes preciosas para nós, como por exemplo, você está sendo preguiçoso, irmão. Eu acho que você pode se esforçar mais na igreja. Tem um monte de irmãos precisando de companhia, precisando de aconselhamento. Não, mas eu já faço demais pela igreja. Não é assim que muitas vezes a gente recebe? É assim. Então, quando a gente fala isso, a palavra de Deus, ela é a fonte para nos guiar. E ela é a regra da sua prática de fé, como você crê, e a sua maneira de viver. Vamos ver mais um texto aqui? Abra lá no Salmo 119. Esse salmo ele é bem compridinho, então a gente vai ler todo ele daí. Não, só alguns versículos aí, tá, irmãos?
Vai no verso 11. Diz assim, verso 11: guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. É a ideia de que você ama o Senhor e você quer agradá-lo, e você sabe que o meio para agradar a Deus e viver de acordo como Ele lhe diz, lhe direciona, é aonde? Na palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que você aprende a agradar quem escreveu ele, a Bíblia. Né? Faz sentido, não faz? Faz todo sentido. Aonde eu busco para saber o que Deus requer de mim, o que Ele... Na palavra dele. Porque se eu não for para a palavra dele, eu vou cair naquele subjetivismo e muitas vezes eu vou achar uma coisa que não necessariamente é real. Mesmo que eu seja sincero. Eu tive uma época em que, alguns bons anos atrás, em que a ideia minha de Espírito Santo era sentir algum tipo de calafrio. Então eu passava por algum mendigo e dizia: Senhor, me dá alguma coisa para voltar, dar um pão para o mendigo. Precisa? A palavra de Deus não dá instrução a respeito disso? Estão entendendo? Por que é perigoso? Porque se eu não sentir calafrio, então eu não vou ajudar. Mas a palavra de Deus é clara. E assim vale para as nossas vidas. Ah, mas eu não tenho muita vontade de falar com o irmão na igreja. Então, se eu não tenho vontade, Deus tem que colocar no meu... É assim que Deus age? Não. Deus lhe dá o mandamento, Deus lhe dá a direção por meio da palavra de Deus. Então, nós não temos desculpa de muitas vezes sermos preguiçosos em aprender a palavra de Deus e depois não saber colocar em prática. No nosso casamento, no nosso trabalho, no relacionamento pai e filho, filho e pai, porque muitas vezes o filho é desobediente e rebelde porque ele não vai para a palavra de Deus. Muitas vezes o pai, ele não instrui o filho porque ele não vai para a palavra de Deus. E muitas vezes ele é guiado muito mais pelos conselhos do mundo. Então, isso aqui dá certo para o fulano, eu vou pôr meu filho de castigo. Mas fulano põe de castigo. Não. A palavra de Deus não diz para nós fazermos assim. A palavra de Deus, ela diz diretamente princípios, quando pai e filho tem ordens claras, mandamentos claros. Pula lá agora para os 59 e 60. Coisa linda, né? O salmista aqui falando. Ele diz assim, a NVT traz bem a ideia. Refleti sobre o rumo de minha vida e resolvi seguir teus preceitos. Então, o cidadão avaliou e ele diz assim, então a partir de amanhã eu vou começar diferente. Talvez eu no caminho tropece, mas eu vou voltar a esse caminho. E aí ele diz no 60, e eu me apressarei e sem demora obedecerei a teus mandamentos. E aí se vem uma notícia contrária do que ele estava pensando, do tipo assim, olha, a palavra de Deus não diz isso. O que acontece? Ele segue em qual caminho? Na vontade própria ou no mandamento do Senhor? Segundo o que ele diz, ele resolveu seguir os preceitos. Os preceitos é a ideia de instruções. A palavra de Deus está cheia deles. A palavra de Deus tem a direção que nós, como crentes, precisamos para a nossa regra de fé e de prática. Mas então, eu posso ir num show de rock? A Bíblia não fala, nem tinha rock naquela época. Você segue princípios. Essa música é imoral que você vai escutar? Lá vai ter pessoas mostrando o corpo inteiro? São princípios que a Bíblia tem e que você pode guiar. Então aquela pessoa que eu sou fã do grupo sertanejo fulano de tal, as músicas são músicas que devem ser ouvidas? Mas ela não é gospel. Não tem problema. Não tem problema. Mas os princípios que estão lá, eu deixei uma e fiquei com a outra e não sei o que. É isso?
E aí você canta e ainda chora, não vai para o banho e chora e diz assim, Esse é o tipo de coisa que está desalinhada com a palavra de Deus. E os crentes estão cheios disso. Os crentes estão cheios disso porque muitas vezes eles são muito mais guiados pelo mundo do que pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ser guiado pela palavra de Deus gera esforço. Ninguém vai fazer por você. Você vai precisar fazer. E uma vez que você vai precisar fazer, nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes vai ser cansativo. Por quê? Porque você precisa fazer como ele aqui. Eu me apressarei e sem demora obedecerei a teus mandamentos. Vamos para o último texto dessa sessão aqui. Pula lá para Judas 3. É Judas capítulo 3? Ainda bem, né? Sempre tem que ter um... Judas tem apenas um capítulo. Então, se você hoje quer dizer assim, eu li um livro inteiro da Bíblia, chega em casa e leia Judas inteiro. Pelo menos assim você vai ler um livro, né? Dá para ler um livro. E muitas vezes a gente acha que por ter poucos versículos, não tem riqueza. Toda a palavra de Deus é útil para instrução, não é verdade? Então aqui também tem instrução. Ele diz assim: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Judas está dizendo assim, eu estava começando a escrever da salvação comum que nós temos. Isso é um motivo de escrita maravilhoso, não é? Talvez ele fosse compartilhar alguma coisa, mas ele diz assim, mas eu vi que eu não vou poder escrever sobre isso. Eu vou ter que escrever a respeito de vocês guardarem a fé e saberem defender ela nesse mundo mau. E como vocês vão fazer isso? Por meio de sonhos, visões? É assim? Não. Por meio da fé entregue, da palavra de Deus que já circulava entre os santos naquela época. Tá bem, queridos? Eu acho que, irmãos, vamos parar aqui, e aí a gente na semana que vem vai no 4 e acho que vai até o 7, né? E a gente tenta correr no 4, no 5, no 6 e no 7. Ficou alguma dúvida aqui a respeito do que nós falamos aqui? Então vamos revisar aqui pontos importantes. A Bíblia é inspirada por Deus. Uma vez que ela é inspirada por Deus, ela não contém erros. E já que ela não contém erros, ela é útil para a nossa crença a respeito daquilo que nós cremos e a respeito daquilo que nós vivemos. Certo? Está completinho. É só a gente fazer um pouquinho a tarefa de casa. Reserva por dia lá 5, 10 minutos se você não consegue mais. Mas tenha um objetivo, alcance e mantenha. Os jovens, né? Eu sei que os adultos não têm desculpa porque eles já entenderam o que precisam. Mas os jovens muitas vezes não entenderam ainda muito bem. Mas vou dizer para vocês, vocês precisam mais de uma rotina bíblica do que de uma rotina de YouTube, do que de uma rotina de TikTok, do que de uma rotina de gravar videozinho. Mas então o pastor lá está dizendo que não é para gravar um vídeo. Claro que grave os videozinhos, mas a palavra de Deus, ela deve ter o mesmo prazer que você tem nos videozinhos, que você tem no YouTube. Isso nos envergonha, não é verdade? Eu estou falando para os jovens, mas eu sei que isso se aplica a nós mais maduros, né? Vamos chamar mais velhos, mais maduros. Por quê? Porque nós temos facilidade de emendar vídeos um atrás do outro sobre coisas que nos dão prazer, e eu não estou falando que isso é necessariamente errado. Vídeo na bola da vez, né? Vídeos de política, errado? Não. Mas cuidado para que o seu apreço pelos vídeos de política não seja imensamente mais do que pela palavra de Deus.
Ou então de lazeres, né? Existem milhares de coisas boas que Deus nos deu para nosso uso. Mas muitas vezes nós fazemos o quê? Substituímos a palavra de Deus por todas essas coisas. E o resultado final qual é? Uma oração do tipo assim, quando acontece. Obrigado, Deus. Quem nunca, né? Foi orar e dormiu. Por quê? Porque talvez nós estejamos dando o lugar errado para Deus. Eu duvido que quando você estivesse na frente de uma pessoa que você valoriza demais, né? Cada um tem os seus lazeres, né? Você chegaria na frente da pessoa para conversar com ela e dormiria. Isso não iria acontecer. Porque se isso acontecesse, sabe o que essa pessoa faria? Colocaria você de lado. Então, irmãos, espero que tenha ficado claro a respeito do que a nossa igreja crê das Sagradas Escrituras e que Deus nos ajude. Quarta-feira continuamos e vamos ter uma palavra de oração juntos? Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. E te pedimos que o Senhor nos ajude, porque nós temos tantas dificuldades, muitas vezes nós temos preguiça, muitas vezes nós temos dificuldade de prestar atenção naquilo que nós vamos ler. Então nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, inclusive nos dando humildade de pedir ajuda uns aos outros. Que o Senhor não nos deixe desvalorizar a Tua palavra. Tantas vezes nós dizemos que cremos na Tua palavra, mas não valorizamos ela como deveríamos. Nos ajuda a sempre ter isso bem claro, de que a Tua palavra deve ter cada vez mais em nosso coração primazia. Nos ajuda a termos uma rotina de leitura, uma rotina de oração. Nos ajuda a sermos perseverantes, para que possamos cada vez mais aprender da Tua vontade. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.